Satisfação em trazer mais uma palavra para você neste nosso canal Caminhando com a Palavra. Desta feita, acompanhe comigo o Salmo de número 62, Expressões de uma Fé Triunfante. É verdade, este salmo descreve uma fé, uma confiança triunfante. Podemos dizer que encontramos nele três modos de descrever esta fé e que também se constituem atitudes importantes da vida do discípulo. Olha só, a primeira parte dos versículos 1 até o 4 nos descreve uma fé serena, uma fé que decide se aquietar-se diante de Deus, mesmo diante da pressão da adversidade. O início deste salmo diz de uma forma literal: somente para com Deus minha alma é silêncio. Deus é aqui registrado como o único capaz de nos sossegar, nos aquietar nas pressões e adversidades da vida. O Salmo 42, por exemplo, diz que a alma anseia por Deus de uma forma que completa ou se ajusta ao que diz aqui neste Salmo de número 62 e também no Salmo 63. A importância da quietude em meio às agitações da vida. Ela se fundamenta não no aspecto do pensamento positivo, na confiança em si mesmo, mas no que afirma no versículo 2: só Deus, o Senhor, é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, Ele é a minha segurança. Dá a mesma ideia de outros salmos que mencionam esta verdade da segurança de Deus, como o Salmo 59:1, que fala a respeito, Deus é meu alto refúgio, e que descreve a imagem de alguém que está fora do alcance dos seus inimigos, dos adversários. Por isso aqui também se repete no versículo 6 do mesmo Salmo, diz: primeiro, não serei muito abalado. E no versículo 6, não serei jamais abalado. Abalado descreve uma relação de insegurança, uma situação de insegurança. Mas aqui, como em outros salmos, se diz que aquele que confia no Senhor permanece firme. E assim como o autor do Salmo, aquele que segue a Cristo precisa desta firmeza e tem em Jesus esta rocha, visto que os adversários, eles não têm compaixão, como descreve aqui no versículo 3 e 4, até quando vocês vão atacar, até quando vocês vão desejar que eu escorregue, que eu sucumba, porque o discípulo de Jesus não pode ignorar as intenções malignas do inimigo, do diabo, porque ele vem para roubar, matar, destruir, aniquilar. Por isso a decisão somente encontra quietude e segurança no Senhor. E ao nós encontrarmos essa quietude e segurança no Senhor, nós vemos que é ali que a alma realmente aprende a viver confiança. Então este é o testemunho da quietude. Você tem conseguido aquietar-se no Senhor, ouvir o Senhor, experimentar no seu dia a dia este aquietamento que a sua alma precisa, tirar tempo para silenciar-se diante de Deus. Esta é uma essência da vida do discípulo. Em segundo lugar, este salmo testemunha um aprendizado desta fé triunfante. Nós temos falado em outras ocasiões sobre ter um coração ensinável. Portanto, ali no versículo de número 5, o salmista repete isso dizendo agora: somente em Deus, ó minha alma.
espera silenciosa. É como que dizendo para si mesmo, você precisa aprender sobre isto, de ouvir a Deus falar para si mesmo. Ele é a confiança, essa humildade de reconhecer que precisa disso. Confio somente no Senhor. Ele é a rocha que salva, Ele é a torre alta que não me deixa ficar prostrado. Toda a minha salvação, segurança e esperança estão no Senhor. É aquilo que nós já temos falado em outras ocasiões, ter um coração assim disposto a confiar, deixar-se ensinar pelo Senhor. O que isso quer dizer? Nos lembra Provérbios, onde diz o temor do Senhor é o princípio do saber. E olha só o que diz em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. A humildade precede a honra. Trata-se da disposição de conhecer mais e mais ao Senhor, desenvolvendo uma sujeição humilde e alegre a Ele, no sentido de agradá-lo naquilo que é a sua vontade. Eis a intenção da alma, da pessoa sujeita aos propósitos do Pai, do discípulo que se aquieta aos pés do Mestre para ouvir dele. Por isso, nesta confiança, neste aprendizado, o salmista aqui declara que ele não guarda isso somente para si, mas vejam só, no versículo 8 ele diz, confiem nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o coração. Deus, somente Deus é o nosso refúgio. Depois de ouvir a Deus, de aquietar-se diante de Deus, é hora de falar. Uma oração ardente, crente de que o Senhor está muito próximo, que se interessa pela história da gente, de que vai ouvir e vai agir em nossa vida. Derrame diante do Senhor o seu coração, seja lá do que este coração estiver cheio. A ideia é esvaziá-lo diante de Deus. É medo, é angústia, é incerteza, é dúvida, é incredulidade, são expectativas frustradas. Derrame o coração diante do Senhor. É o caminho do discípulo, é o caminho daquele que aprende a confiar no Senhor e repassa isso para os outros. E por fim, dos versículos 9 até 12, este salmo retrata a diferença da fé verdadeira e a fé salva. Um coração puro, crente no Deus verdadeiro e que começa retratando para nós dois exemplos de fé vã que não se sustenta na força do homem e na ilusão das riquezas. Sim, por quê? Porque vai dizer em primeiro lugar, pura vaidade são os homens plebeus, os homens simples, os de fina estirpe não passam de falsidade, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que nada, do que o vapor, do que a vaidade. Seja rico ou seja pobre. Aqui este salmo está nos dizendo, não há o que temer da parte dos homens, como diz no Salmo 27, a quem temerei, e também não há nada a esperar da parte da força humana, do poder humano. O Salmo 146, no seu versículo 3, nos declara, não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, nos quais não há salvação. Não confiem no poder humano e, em segundo lugar, o salmista vai dizer, não confiem também nas suas riquezas, nas suas conquistas. Um homem de posses estava muito doente. Os médicos foram visitá-lo e, após exames, constataram que seu coração havia desaparecido. Onde estava este membro vital daquele homem? Uma busca desesperada foi empreendida. Ao abrirem o cofre daquele homem, lá estava o coração, repousando em meio aos objetos da riqueza, aos abundantes pedaços de ouro. E o coração estava tão frio como o próprio metal. Estava apegado aos bens,
as riquezas terrenas, sem nenhuma vida com Deus. Em suma, aqui neste salmo, nem as pessoas, sejam quais forem, nem as riquezas podem garantir alguma segurança, alguma quietude para alguém. Então, o salmista testemunha, encerrando este salmo no versículo 11 e 12. Uma vez falou, duas vezes ouvi isto. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Sim, Deus fala de muitas maneiras, hoje nos fala por meio de Jesus, como diz no início da carta aos Hebreus. Ele é poderoso, nele nós podemos descansar. E segue dizendo, a ti, Senhor, pertence a graça, a misericórdia, o amor. Sim, nós podemos descansar em Deus porque Ele é poderoso e porque, por causa da sua aliança para conosco, concretizada em Jesus, Ele nos aquieta, Ele nos salva, Ele é a nossa rocha firme. Este é o testemunho de uma fé triunfante, uma fé que descansa em Deus, uma fé que testemunha ao aprender para si, mas também ensinar aos outros, uma fé que tem um coração puro, que confia unicamente no Deus poderoso e amoroso. Deus ajude você a também aquietar-se junto a Ele, a ter um coração ensinável e uma confiança plena em seu poder e em seu amor. Testemunho de uma fé triunfante, caminhando com a palavra, caminhando com Jesus.